tempo de descanso, tá? E tudo relacionado a descanso. E, como vocês já sabem, vou deixar aqui no meu bloquinho de notas para eu não me perder em tempo de descanso. E aqui a gente vai conversando, vou deixando algumas anotações aí para vocês, tá? Daquele jeitinho que vocês já sabem. Senão, papai se perde, né? E antes de eu começar, queria falar sobre a minha consultoria online, tá? De treino, tá? Não passo dieta, tá? Na minha consultoria online, eu faço planejamento, tudo voltado para o que você precisa para sua rotina, para suas necessidades, tá? Então lá eu vou planejar e vou te entregar o que você precisa para conseguir ter a sua melhor evolução, tá? E começando esse vídeo, nós vamos falar sobre tempo de descanso. Então, eu já vou deixar aqui um tópico relacionado sobre, deixa eu deixar anotado aqui no canto, sobre descanso curto demais. Isso aqui eu vejo acontecer muito desde quando eu comecei há mais ou menos 15 anos atrás, eu tô com 30 anos hoje, eh, há mais ou menos 15 anos atrás eu comecei a treinar com 14 para 15 anos. Isso aqui sempre foi dito no salão de musculação, sempre foi dito principalmente pelos marombeiros, tá, que você não precisava descansar muito para treinar, para você poder treinar. Então, a galera descansava aí cerca de 30 a 40 segundos. E eu, quando eu comecei a treinar, eu era um cara que eu não tinha resistência alguma. E isso para mim era muito difícil, porque papai fazia bíceps com 2 quilos. Eu fazia bíceps com 2 quilos. Enquanto a galera treinava fazendo com 14, 16, 18, eu tava com 2 quilos e eu me escondia para conseguir treinar bíceps. Eu falo isso para todo mundo. Eu não tô zoando. E eu sempre fui, quando eu comecei, eu era muito fraco, principalmente para bíceps, e isso sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha, mas eu sempre segui porque era o que a galera falava, e eu falava: "Por que não seguir então, né? Uma hora eu vou ficar forte, uma hora eu vou conseguir". Só que o descanso curto demais, na verdade, ele te dá uma sensação sensação ô caceta, o teclado tá errado. Sensação de esforço muito grande. Então você, na verdade, você tem uma sensação de esforço muito grande por descansar pouco. Então, isso engana, na verdade. A pessoa, ela acha que ela tá treinando pesadíssimo, mas, na verdade, a sensação de esforço dela, a percepção subjetiva de esforço dela, a chamada PSE, né, ela tá enorme, porque a pessoa não tá conseguindo se recuperar de uma série para outra, de um exercício para o outro, né. E isso impede a sua progressão de carga, o que é mais importante para a hipertrofia, que é a sobrecarga progressiva. Quando você tem um nível de percepção de esforço muito grande, principalmente descansando pouco, esquece progressão, você não vai conseguir progredir carga, tá? E consequentemente, sua resposta hipertrófica vai ser menor, tá? Então, eh isso é um dos tópicos que é muito importante você entender isso e não ter medo de descansar muito, tá. O que seria descansar muito, Jean? No mínimo aí 2 minutos, série falando de série válida, no mínimo aí 2 minutinhos para você conseguir se recuperar bem, tá. De 2 a 5 minutos aí, dependendo do exercício, de 2 a 5 minutos já é um range muito bom para você conseguir explorar bastante. Começa a testar no seu treino. Ao invés de você, se você descansa, se você é uma pessoa que descansa 45 segundos, 50 segundos,
começa a descansar mais. Começa a descansar 2 minutos. Eu sei que a ansiedade vai bater, você vai querer fazer logo, mas isso é apenas ansiedade sua de querer fazer novamente, de achar que você vai esfriar o seu corpo. E não, tá? Quando você descansa pouco, você não tem a recuperação, como eu te falei, e a sua fadiga fica gigantesca, tá? Então, o nível de fadiga é muito grande, tá? E o que que acontece quando o nível de fadiga aumenta? A performance cai, tá? Performance cai e a execução tende a cair também, tá? Porque você não conseguiu se recuperar, eh, você se você não conseguiu se recuperar, a sua performance, ela tende a cair e, consequentemente, aquela execução que você tenta sempre fazer bonitinho vai vai para baixo. Fica uma merda. Essa é a verdade, tá? E o que que acontece? Essa questão de descanso curto acaba virando, eh, vira resistência, tá? Vira resistência e não tem nada relacionado à hipertrofia e força quando isso acontece, tá? É totalmente ao inverso, tá? Você vê a galera aí, por exemplo, de corrida, a galera da luta, tá? Eu faço boxe há há bastante tempo, eu faço boxe há 6 anos, e no boxe, cara, a ideia é você descansar pouco, porque a gente quer que a resistência e na verdade, a gente quer que a resistência seja a primeira coisa que você consiga aguentar. Porque no boxe, por ser um esporte de luta, você precisa ter resistência para poder aguentar, um round de 3 a 5 minutos. E quem já fez luta alguma vez na vida sabe que 3 minutos de porrada é muito tempo. Não é a mesma coisa que você ficar 3 minutos descansando. São 3 minutos de porrada, adrenalizado, demora muito a passar. Então no boxe, por exemplo, tá, a gente quer resistência, tá, a gente quer mais resistência, vou botar aqui mais resistência. Na musculação, quando a gente pensa em hipertrofia, a gente quer ficar o máximo longe possível, eh, de muita fadiga acumulada com uma performance ruim. A gente quer ter uma performance boa, mas a gente quer ter uma recuperação muito grande, tá? Porque senão você não consegue sustentar a carga, tá? E se você não sustenta a carga, você não progride, né? Então eu vou colocar aqui boxe mais resistência, musculação, hipertrofia, recuperação, mais performance, mais sobrecarga progressiva. A gente sempre tenta, eh, procurar isso quando nós visamos hipertrofia. Até mesmo relacionado a emagrecimento dentro da musculação, isso é bem-vindo, tá? Eu não vejo necessidade de descansar pouco, a não ser, por exemplo, uma pessoa que não tenha um nível técnico muito grande relacionado àquele exercício que nós estamos fazendo, a pessoa está aprendendo. Então, se a pessoa está aprendendo,
ela já tem uma dificuldade muito grande de colocar uma carga grande, ela não consegue ter aquela proximidade da falha muito grande, nós descansamos um pouco menos, logicamente, mas mesmo assim é interessante descansar, porque se a pessoa não consegue ter uma performance grande e não consegue manter aquela resistência, lembrando que aquela pessoa está aprendendo aquele movimento, ela também precisa se recuperar, né? Não sei se eu fui muito redundante aqui, mas fé, tá? Eu acho que vocês conseguiram entender. E no meu livro, inclusive, eu vou pegar ele aqui para vocês, tá? Mentalidade no treinamento, o código Bushido, que eu já lancei, tá? No módulo 11 dele, eu falo exatamente sobre tempo de descanso, tá? E eu falo sobre gestão de fadiga, eu falo sobre volume de treino, frequência de estímulo, custo de fadiga nos exercícios, a decisão durante o treino, tudo que você precisa decidir ali mesmo, durante o seu treino. Muitas das vezes você precisa saber como decidir, por que decidir. Vamos supor que você está tentando progredir mais aquela carga, mesmo descansando, você não está conseguindo progredir. Você precisa analisar e ver o que está acontecendo, se a distribuição, se a sua seleção de exercícios está inteligente para você conseguir progredir a carga naquele exercício, tá? Então, eu acho que basicamente hoje a videoaula foi sobre isso. Eu acho que eu não esqueci de nada, eu acho, mas tamo junto. Eu espero que vocês gostem. E deixem nos comentários aí se eu esqueci alguma coisa, se eu me embolei. E tamo junto.